bem, já estamos de volta com o programa Cidade Repórter, né? Do meu lado já está aqui o deputado estadual e médico, doutor Leonardo Sá, qual tem a honra de receber pela primeira vez aqui no nosso programa. Antes de começar com o deputado, só pedir para o meu operador de áudio diminuir um pouco o retorno aí, para a gente dar início a esse bate-papo tão esperado pela população de Pinheiro. Deputado Leonardo, bem-vindo pela primeira vez ao Cidade Repórter, boa tarde. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Pinheiro. Gostaria primeiramente, mais uma vez, de parabenizá-lo pelo programa, pelo jornalismo competente, combativo, que você tem feito aqui no município de Pinheiro, mostrando a realidade do nosso município. Gostaria aqui de deixar um abraço a cada cidadão pinheirense que me escuta nesse momento, um abraço fraterno, que vocês estejam bem e que a família de vocês estejam bem, com saúde. A todos que me escutam pela rádio, pela internet, enfim, a toda a população do querido estado do Maranhão, em especial da querida cidade de Pinheiro, a princesa da Baixada Maranhense. Boa tarde a todos. Deputado, por falar em saúde, o senhor estava se recuperando da Covid, né? Como é que foi a recuperação, deputado? Como é que foi, na verdade, a Covid aí com o deputado Leonardo? Olha, Daniel, eu após os atendimentos lá no Hospital Antenor Abreu, comecei a sentir aqueles sintomas, eu não tive os sintomas graves da doença. Tive aqueles sintomas mais leves, mas muita fraqueza, muita sonolência, um pouco de febre, muita dor de cabeça, uma dor de cabeça persistente, que você tem a dor de cabeça, toma uma medicação e depois a dor de cabeça retorna. E aí nós fizemos o exame, testamos positivo, fizemos a recuperação em casa, com a família, mas graças a Deus estou bem. Nós já passamos do período do isolamento social que é previsto pelas autoridades sanitárias do nosso país e me recuperei bem, estou bem, em perfeito estado de saúde, sem sintomas nenhum, e já voltei às minhas atividades normais, tanto na Assembleia do Estado do Maranhão, como as minhas atividades como médico, na pré-campanha, visitas, já estou conversando com algumas pessoas aqui no município de Pinheiro, enfim, nós retornamos aí às nossas atividades normais após o período do isolamento previsto pelas autoridades sanitárias. Deputado Leonardo Sá, além de deputado, um grande médico, né, um médico que tem história no estado do Maranhão, em especial na cidade de Pinheiro. Uma história que começa, deputado, com o apoio familiar. O deputado Leonardo Sá hoje é um médico renomado, como já falei, e é uma história também muito bonita. Como é que começou a história do deputado Leonardo Sá na medicina? Qual que foi a importância da sua família para que o senhor chegasse a se tornar esse médico renomado, doutor? Olha, Daniel, meu pai é médico, população já é bastante conhecida aqui no município de Pinheiro, doutor Francisco Sá, já trabalhou aqui muito tempo como médico. Quando eu era pequeno, por volta de 8 anos, 9 anos, eu sempre olhava meu pai indo para o hospital. Meu pai é anestesista, então eu ficava muito tempo no hospital. Ficava muito tempo fora de casa, dentro de hospitais, né? De plantão, trabalhando. E ele tinha uma maleta de anestesia, e nessa maleta de anestesia, uma maleta preta, grande, antigamente não eram essas maletinhas pequenas que a gente usa hoje, uma maleta grande, quadrada. E lá dentro dessas maletas, eu me lembro que eu olhava, ele chegava em casa, botava em cima da mesa, e eu olhava e lá tinha os taca-oca, que são os respiradores pequenos, tinha tubo, material que é usado para anestesia. E eu abria a maleta dele, olhava aquilo dentro e achava interessante, ficava mexendo. Às vezes ele me olhava mexendo naquilo, corria atrás de mim. Ei, rapaz, não mexe nisso que tu vai aqui atrapalhar aqui. De vez em quando dava um tapinha para se orientar. Então, aí eu sempre com aquela vontade. Aí eu olhava aquilo, quando acordava no dia de manhã, acordava bem cedo e ficava esperando ele tomar café. Quando ele ia saindo para o hospital, eu corria e entrava dentro do carro.
Aí quando chegava, ia para o hospital com ele entrava dentro do centro cirúrgico, eu me paramentava todo, colocava aquelas roupas e ficava por ali, desde novo, dentro do centro cirúrgico. Ele operando, e eu andando para um lado, uma enfermeira dava um puxão de orelha, sai daqui e tal. E foi aí que eu fui adquirindo essa grande paixão na minha vida, que é a medicina. Qual foi o momento que o senhor percebeu, que o senhor disse, a partir de agora eu quero ser médico, eu vou estudar para ser médico? Qual foi esse momento? Como eu estava te falando e concluindo, então esse exemplo dentro de casa do meu pai, eu tenho certeza que isso me influenciou muito a seguir essa profissão. Apesar, Daniel, que por conta disso, ele ficava muito pouco tempo em casa, né? A gente tinha pouca convivência com meu pai, porque a maioria do tempo era trabalhando. Mas quando estava em casa, estava presente, e eu guardo recordações belíssimas da convivência com meu pai, que ainda tenho até hoje, graças a Deus. Está bem, com saúde, trabalhando. Continua a gente sem se encontrar muito, porque ele continua trabalhando muito. Trabalha no Hospital de Monção, trabalha no Hospital em Lago da Pedra, e fica muito tempo, às vezes 28 dias, 27 dias, de plantão no hospital. Então a gente se encontra pouco, como sempre, né? Desde pequeno a gente se encontra pouco porque ele trabalha muito. Mas o contato por telefone, isso aí vai tentando minimizar um pouco a falta da convivência. Mas como eu ia te dizendo, aí a partir disso a gente comecei a sentir a vontade de também seguir na carreira médica, de fazer medicina. E aí eu fiz o vestibular para medicina, fiz medicina no estado do Rio, lá em Teresópolis, que é uma cidade serrana, cidade fria do Rio de Janeiro, é onde tem a Granja Comari, onde a seleção treina. Fui para lá, passei 6 anos estudando. Lá a gente enfrenta as dificuldades que todo estudante enfrenta, né? A distância da família. Eu, muito novo, fui morar no Rio de Janeiro, com 17 anos eu passei no vestibular e fui morar lá. Nunca tinha assim, saído de longe da família e fui morar no estado do Rio de Janeiro. Então você deve imaginar o que é que um estudante saído do Nordeste, nordestino, indo para o Sul, indo para o Sudeste, né? E aquelas dificuldades do afeto familiar, a ausência da mãe, dos irmãos, dos primos. Eu tenho uma família muito grande, uma família de primos muito grande, que sempre convivemos muito. E lá no Rio de Janeiro me formei em medicina. Uma história muito bonita. Deputado, o que observa é que o deputado Leonardo Sá é muito família. Como é que é o Leonardo Sá na família e como é que é constituída a sua família? Olha, Daniel, minha família, eu tenho 3 bênçãos na minha vida que Nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, me deu. Que é a Lara, que tem hoje 15 anos, a Bruna, que tem hoje 10 anos, e o pequenininho, que aí muita gente já conhece aí pelas redes sociais, que é o Leonardo Filho, que tem hoje 12 anos. Eu conheci minha esposa, Cristiane, na faculdade ainda, nós tínhamos 17 anos, e aí passamos a faculdade toda juntos, casamos muito cedo. Quantos anos de casado, deputado? Fazer as contas de convivência tem mais de 15 anos, desde 1998, quando eu entrei na faculdade. Tinha apenas 17 anos, começamos a namoramos a faculdade inteira, e depois nos casamos e estamos até hoje juntos. E aí tivemos 3 filhos. A Lara, que tem 15 anos, a Bruna, que tem 10 anos, e o Leonardo Filho. Essa aí é nosso núcleo familiar. Deputado, e como é que foi a experiência da chegada da primeira filha, que foi a Lara? Como é que o Leonardo Sá, naquela época, jovem, como Daniel, é que foi? eu estou notando que você está querendo me emocionar, né? Porque... mas assim, a Lara... Eu tenho assim uma coisa que me gerou uma angústia até hoje, foi o nascimento da Lara, né? Que é minha primeira filha. E eu, por conta de estar de plantão no dia que ela nasceu, eu me lembro que eu estava
Eu saí, era um dia de domingo, eu fui fazer um plantão na cidade de Presidente Juscelino, ali do lado de São Luís. Já trabalhava no município de Pinheiro e fui fazer um plantão na cidade de Presidente Juscelino. E a minha esposa estava já com 9 meses, esperando sentir as dores para ir para o hospital. E eu passei o dia lá no plantão, trabalhando as atividades de plantão. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, nesse tempo não tinha muito comunicação por celular, tinha muita cidade que não pegava celular ainda, tinha que ligar para o orelhão do hospital para o pessoal do hospital chamar no estar médico para a gente vir atender. E aí quando foi umas 2, 3 horas da manhã eu recebo a ligação que ela estava sentindo dor, ela me contando que estava sentindo dor, eu disse que ela fosse para a maternidade e que a Lara estava querendo nascer. E aí eu não podia sair do plantão, só fui sair do plantão 6h30 da manhã. Quando eu cheguei lá no hospital, a Lara já tinha nascido. Aí, a gente se emociona porque até hoje ela fala: papai, o senhor não me viu nascer, tal. Mas não foi, minha filha, foi porque papai estava trabalhando. Muito bem. Deputado, e história linda, né? Como é que o médico Leonardo Sá, que tem mais de 15 anos de história no município de Pinheiro, como um bom médico, como um médico exemplar, como é que o Leonardo Sá começou a trabalhar no município de Pinheiro? Isso há quanto tempo? Deixa eu falar dos outros 2 filhos, Daniel, porque senão sim, vai dar confusão lá em casa. Que é a Bruna e o Leonardo Filho. A Bruna não. A Bruna eu já vi a Bruna nascer. A Bruna tem quantos anos? A Bruna tem 10. A Bruna, eu estava no hospital, então aconteceu até um fato curioso. No dia que ela ia nascer, a gente foi para o hospital. Quando chegamos lá, estava eu e meu pai, o doutor Francisco, e nós estávamos na antessala da maternidade, do centro cirúrgico, esperando o anestesista chegar para fazer a anestesia, para o obstetra fazer a cirurgia cesariana e retirar a Bruna. E aí o anestesista começou a demorar, e estava eu e o doutor Francisco, meu pai, e aí demorando, eu digo: e aí, vamos? Aí ele disse: vamos fazer logo, vamos tirar. Aí no da Bruna eu já estava lá dentro da sala, no centro cirúrgico. Aí meu pai, o doutor Francisco, fez a anestesia da minha esposa, e aí nasceu a Bruninha. Essa não tem essa angústia, né? E não me reclama. A Lara sempre reclama: papai, o senhor não estava no dia que eu nasci, estava longe. Ela sempre comenta isso. Até hoje é uma coisa que a gente fica angustiado por um lado, por não poder estar lá no dia do nascimento, mas eu estava trabalhando, estava fazendo medicina, ajudando as outras pessoas, então eu estou tranquilo. A Bruna e o Léo Filho foi o último, né? Presente. Depois de 2 meninas veio o pequenininho, o homem, outra paixão da nossa vida, um garoto tranquilo, Doutor, brincalhão, feliz. Nós que somos homens, a gente sempre tem aquela expectativa, né? Ter um filho que seja como nós, homem. O deputado teve a primeira, a Lara teve a Bruna. O senhor tinha expectativa para ter um filho? Olha, eu sempre quis que... O que eu sempre pedi a Deus foi que eles viessem com saúde. Que eles viessem bem, que chegassem ao mundo bem. Mas depois de 2 meninas, é claro que a gente fica com a expectativa de ter um menino. E aí veio o Léo Filho, né? E é uma figura, um garoto agradável, tranquilo, brincalhão. E a gente fica contando as horas para chegar em casa, que é para poder olhar o Léo Filho, abraçar. E ele é uma bênção nas nossas vidas e está sempre perto, sempre conosco. E eu espero que poder passar um pouco da minha trajetória para que ele aprenda e se torne uma pessoa boa quando for adulto. O que eu observo nas suas redes sociais, acompanhando, que o senhor gosta de estar sempre, por exemplo, se é aquele pai que cobra, que educa, que às vezes tem que ser rígido. Eu sempre vejo você com o Léo Filho, né? Você até postou no story um pequeno castigo no Léo, colocou lá coração partido, mas tem que fazer. Rapaz, ele começou a assistir muito. E aí os pais devem estar me escutando, devem saber, os pais, as mães. Ele começou a assistir muito aqueles filmes, desenho animado dos super-heróis, né? Capitão América,
Batman, Homem-Aranha, e sempre esses super-heróis é filme de luta, né? Um lutando com o outro e tal. E aí ele quis entrar nessa linha em casa, de querer brigar com as meninas, com Bruna, com Lara. E aí teve um dia lá em casa, eu digo, olha rapaz, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ficar de castigo. E aí tem um banco do lado de casa, assim, do lado da cama, eu botei ele sentadinho num banco igual esse, e eu digo, pronto, você vai ficar aí agora para você regular a cabeça e aprender que não pode tá batendo nos outros, que isso é feio. E ele ficou ali, ficou sentado, não saiu, cabeça baixa, assim meio cismado, pensando. Aí no final ele fez, desculpa papai, desculpa. Eu peguei, tirei, abracei, porque o pai tem que dar um ensinamento, né? O primeiro ensinamento ele vem dentro de casa, com a família, por isso a importância da família, do núcleo familiar, por isso a importância das igrejas, papel social da igreja, seja qual for, a igreja católica, a igreja evangélica, todas as denominações religiosas. Por isso a importância, que é o núcleo familiar onde você é gerado, a influência toda vem do núcleo familiar. Então, eu respeito muito a família, respeito muito esse segmento familiar. Mas quem é mais rígido, o Leonardo Sá ou a Cris? Olha, eu acho que eu sou um pouco mais rígido, eu fico menos tempo em casa, né, Daniel? Como eu trabalho muito, tem a parte política, tem a parte médica, então como eu fico menos tempo em casa, eu procuro, quando estou em casa, claro, além de passar afeto, carinho, mas eu procuro passar uns ensinamentos que eu entendo que são corretos e que eles devem levar para toda a vida. Para toda a vida. Lições como respeito, como respeitar as opiniões das outras pessoas, não bater, não xingar, respeitar as pessoas que trabalham ao nosso lado, ao nosso entorno. E quem convive comigo sabe que isso é realidade. E eu procuro fazer dessa forma e procuro dar exemplo para que eles façam também dessa forma, para que eles cresçam e sejam pessoas boas, pessoas que se insiram na sociedade, assim como eu me inseri. Ainda no contexto família, o Leonardo Sá tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, Daniel. Tenho o Eduardo, que é o mais novo, que é médico, anestesista, que trabalha também aqui no município de Pinheiro, trabalha no hospital macro-regional. O Eduardo é um grande amigo, um grande irmão, companheiro, que me ajuda bastante, e trabalha aqui no município de Pinheiro. Começou a trabalhar como ainda não tinha especialização, já trabalhou aqui no Hospital Materno Infantil, aí depois foi fazer especialização em anestesia lá em São José do Rio Preto, fez a especialização e voltou, e hoje aqui é um amigo, um companheiro, um irmão que Deus me deu e me ajuda muito aí na nossa caminhada. Um profissional, tenho muito orgulho, um profissional respeitado, trabalha mais de 30 dias por mês, um homem de bem, que salva vidas no município de Pinheiro, faz tem a sua vida pautada no trabalho, e eu acho isso muito bonito. Então, um amigo, um companheiro, um beijo, meu irmão, que Nosso Senhor lhe abençoe. E tem o outro irmão do meio, que é o George, né? George, a diferença minha para ele só são 11 meses, né? Eu tenho 40 anos, ele tem 39. O George, ele convivia muito comigo, até uns 4 ou 5 anos, ele tinha um desenvolvimento normal. Quando foi com mais ou menos uns 6 anos de vida, 6 anos de idade, ele começou, Daniel, a ter assim, atraso no desenvolvimento escolar. Ele já não conseguia mais se alfabetizar na mesma velocidade das outras crianças. Então a gente ia para a escola, por exemplo, eu aprendi uma coisa mais rápido e ele tinha dificuldade de aprender, teve muita dificuldade de se alfabetizar. Mas sempre convivendo comigo. Aí quando foi mais ou menos, isso aí foi evoluindo, quando foi mais ou menos com uns 8, 9 a 10 anos, aí ele começou a aparecer sintoma de retardo mental, de transtorno psiquiátrico. E aí ele evoluiu e com o passar do tempo ele foi diagnosticado com esquizofrenia, com retardo mental.
e vive aqui com minha mãe, e vai lá em casa, vai na casa do irmão, e tá bem, tá tranquilo, mas é sempre acompanhando com a medicação. Então, por isso que ele não conseguiu se formar, não conseguiu estudar, porque tinha um retardo mental que não lhe permitia. Mas vive tranquilo, passou pelo Covid bem, com saúde. É uma criança, é como se a gente estivesse conversando com a criança, conversar com o George, né? Ele parece muito fisicamente comigo, tem o jeito de falar, a forma de falar, parece fisicamente com a gente, mas uma criança não conseguiu se desenvolver. Mas isso, Daniel, eu considero que isso na minha vida foi um aprendizado, né? Porque como eu cuidei muito do George, como a diferença de idade era muito pequena, 11 meses, minha mãe quando teve ele, eu tinha apenas 11 meses, a mãe já teve o George. Então, eu cuidei muito dele. Então, às vezes a gente ia na rua, andava, corria de bicicleta, pegava a bicicleta, saía para correr e tal, e ele arrumava uma confusão, sempre gostou de confusão, e eu agarrava, levava para casa, eu digo, George, vamos embora. Uma vez, eu me lembro de uma história que a gente morava num prédio na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, e tinha o pessoal, uns estudantes que moravam na faculdade do lado. E o George, ele ia para a varanda, escondido da gente lá em casa, pegava gelo, aquelas pedras de gelo, e passava o carro dos estudantes e ele jogava lá de cima. Jogava o gelo lá de cima, parava, batia no carro dos estudantes, e aí a confusão, os estudantes pararam no prédio, queriam invadir o prédio, e lá vai eu esconder George, e foi assim. A vida todinha tomando conta do George. Até hoje, a gente tem esse laço, mas ele está bem, está tranquilo e convive conosco. Deputado, então o senhor disse que a família é a base, né? A família é tudo, né? A família é a base de tudo. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter uma família ajustada. E isso facilita muito no desenvolvimento nosso como pessoa, como pai, como filho. E facilita muito o nosso convívio na sociedade. Agora eu acho que o senhor já pode responder a minha pergunta, que eu estou curioso também, né, que eu fiz ainda há pouco. Como é que o doutor Leonardo Sá começou a sua história em Pinheiro há 15 anos? Como veio para Pinheiro o doutor Leonardo Sá? Daniel, meu pai já estava no Maranhão. Meu pai começou a trabalhar aqui na cidade de Grajaú, depois veio trabalhar em Pinheiro. Acho que na segunda gestão do ex-prefeito Filuca Mendes. Meu pai trabalhava aqui no hospital como anestesista e apareceu uma oportunidade de fazer um concurso público. Era o primeiro concurso público para perito do INSS. E aí eu vim fazer a prova, passei e vim morar em Pinheiro. Comecei a trabalhar no INSS, depois comecei a trabalhar nos hospitais do município, no Hospital Materno Infantil, no Hospital Antenor Abreu, nos postos de saúde. Trabalhava em Pinheiro e trabalhava em São Bento, a cidade do lado. E aí, após passar no concurso, eu me fixei mais na cidade de Pinheiro e comecei a trabalhar só no município de Pinheiro. E aí começa toda a nossa trajetória aqui na cidade de Pinheiro. Daí para frente começa toda a nossa trajetória. Aí no ano de 2008, né, já veio a primeira candidatura a vereador no município de Pinheiro. Aí começa a nossa trajetória. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. O senhor tem uma história como médico aqui em Pinheiro, história do materno infantil, história no Hospital Antenor Abreu. Talvez seja uma pergunta que também o ouvinte e o telespectador queira fazer nesse momento. Para você como médico, deputado, doutor Leonardo Sá, o que é perder um paciente que o senhor acompanha, que o senhor acompanhou, quando o Leonardo Sá recebe a notícia de que um paciente que você estava cuidando falece? Como é que é receber uma notícia? Como é que é esse momento? Daniel, trabalhei muito tempo no Hospital Materno Infantil, um hospital de referência aqui na região, que atende todos os municípios da Baixada Maranhense. E você perder um paciente é uma coisa muito difícil, principalmente criança.
Eu acho que é a maior dor que um ser humano pode passar, uma família pode passar, é perder um filho. Porque a ordem natural, quando ela é quebrada, você sente mais, né? Porque o natural é você crescer, nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer. E quando isso é quebrado, por isso que a dor, quem já perdeu um filho deve saber do que eu estou falando. E eu sempre tive dificuldade até hoje tenho, quando você perde um paciente, principalmente criança, né? Porque é um instinto natural do ser humano, o instinto natural do ser humano, você cuidar das crianças, né? Você tem um instinto, por exemplo, entra uma criança aqui, ela está indo ali para a tomada, você não conhece, mas você já olha e vem para cá que não é para ir para ali, porque ali tem perigo. Então, o instinto natural é esse de cuidar das crianças, né? Então, quando você perde um paciente, muito ruim. O primeiro paciente que eu perdi no Hospital Materno Infantil foi um paciente que eu guardo isso na memória até hoje, porque foi um paciente, um menino bonito, menino grande, bonito, de uns 2, 3 anos, que ele chegou no hospital. Eu creio que em casa a mãe foi dar um remédio, e era um remédio de uma consistência muito viscosa. Na época eu me lembro, mas eu acho que foi óleo mineral, um remédio muito viscoso. E na hora de dar o remédio, eu creio que a mãe deu com a criança deitada e ela, de vez do remédio descer para o estômago, ela broncoaspirou e o remédio foi para o pulmão. E aí, daí essa criança chegou, internou, ficou com muita dificuldade respiratória, foi evoluindo, e infelizmente chegou ao óbito. Isso me marcou porque a tristeza muito grande da família, né? A tristeza muito grande da família com isso, com esse falecimento da criança, e eu tive que, infelizmente, chegar para a família e dar notícia. Então, um momento muito, muito angustiante e que isso retorna para a gente também. E a gente, nesses momentos, a gente pensa até em parar de atender criança, né? Mas, aí a gente vai, segue a rota e continua fazendo o que tem que fazer. Mas isso são coisas que vão marcando na vida da gente e vão influenciando na nossa trajetória. Por isso que eu gosto muito de criança e por isso que eu quero o bem das crianças. Bem, uma história. Daniel, você está me botando aqui, rapaz. História emocionante, de fato. Eu não sou de estar me emocionando em entrevista, não, mas eu acho que você fez isso aqui combinado com alguém para você tá fazendo essas perguntas aí para mim. Mas é interessante, pode ficar à vontade. Deputado, e você já falou da sua trajetória em Pinheiro como médico, né? E a história política do Leonardo Sá em Pinheiro começou quando e como? Daniel, eu sempre tive, a minha família, eu sempre gostei muito de história, apesar de ser médico, gostava muito das áreas humanas, história, geografia, sociologia, direito, política. Então, minha família sempre falou muito sobre política. Após o almoço, na hora das refeições, conversando sobre política, então isso veio desde cedo. Quando eu cheguei aqui para trabalhar, tive a vontade de colocar nosso nome à disposição da população. Comecei trabalhando, fiquei conhecido como médico nos hospitais, fiquei conhecido realizando perícia médica no INSS, posteriormente no INFMA. Coloquei meu nome à disposição da população como candidato a vereador. Eu me lembro que na época, Daniel, o candidato era o Zé Arlindo. Isso, eu fui candidato a vereador, primeiro mandato, o candidato era o Zé Arlindo. E a chapa de vereadores, né, a coligação de vereadores, todo mundo dizia que nós não conseguiríamos chegar a obter o resultado esperado, né, que era ser eleito. Ele dizia, não, esse vai ter 200 votos, 150 votos, 200 e poucos votos. E eu trabalhando, inexperiente ainda, tinha 23 anos,
23 não, tinha acabado de fazer 24 anos. Eu, inexperiente ainda, coloquei meu nome à disposição, mas aí, com a força do trabalho, do conhecimento, do que nós passamos à população naquele momento, com apenas 2 anos e meio no município de Pinheiro, eu obtive a segunda maior votação da história do município de Pinheiro. Obtive mais de 2.120 votos. Naquela oportunidade, fui o segundo vereador mais votado do município. Fui o vereador mais votado do prefeito Zé Arlindo. Fui o vereador mais votado. E isso me encheu de orgulho, me enche de orgulho até hoje. E daí para frente, eu fui reeleito vereador. Nessa oportunidade, fui reeleito como vereador mais votado do município. Sinal que o meu trabalho durante os 4 anos como vereador, ele foi aprovado pela população. Eu fui reeleito como vereador mais votado do município. Depois, Daniel, eu continuei trabalhando, nunca parei a atividade médica, sempre com as duas atividades, tanto a atividade médica como a atividade política. Nós fomos, após isso, eu fui candidato a deputado federal. Tive uma excelente votação no município de Pinheiro, mais de 8.000 votos, disputando na época contra o ex-deputado Vitor Mendes, que tinha sido secretário de governo, a Rosiana Sarney, oposição, era governadora do Maranhão, então o pai era prefeito de Pinheiro, então tinha toda uma estrutura em torno. O ex-deputado Vitor Mendes, ele foi o mais votado, mas eu tive uma excelente votação no município. No Maranhão tive quase 16.000 votos e fiquei na segunda suplência de deputado federal. Depois veio a candidatura a prefeito, nós colocamos nosso nome à disposição. Aí eu deixo de ser vereador, saio do mandato de vereador e disputo a eleição de prefeito no município de Pinheiro. Também agradeço imensamente a votação que eu obtive na época. E depois veio a eleição de deputado estadual, que aí nós plantamos, esse sonho começou em 2008 e veio se concretizar agora em 2019, quando nós fomos eleitos deputado estadual no Maranhão, com excelente, expressiva votação no município de Pinheiro. Eu obtive mais de 11.000 votos no município de Pinheiro, sem ser apoiado por corrente política A, sem ser apoiado por corrente política B, sem ter uma família em Pinheiro que me colocasse na política. Então foi um trabalho que foi construído, assim como você que está me escutando, que está em casa, que começou, assim como um empresário que começou pequeno e terminou grande. Um dia desses, conversando com o Albuquerque, ele me contando a história dele, que ele começou com uma loja de confecção, bem ali na Rua Grande, desse tamanho, tinha 10 funcionários. Cresceu, com a força do trabalho, se desenvolveu e hoje é um dos grandes empresários do município de Pinheiro, que gera emprego e renda, que é o que a nossa população precisa. Então nós começamos lá de baixo, começamos como o primeiro cargo político que você pode se candidatar é vereador. Então nós fomos do vereador 2 vezes, então tem uma trajetória. E essa trajetória, Daniel, eu tenho muito orgulho, porque eu comecei lá embaixo, fiz a minha trajetória e eu me aliei com quem eu precisava me aliar, que era com o povo da cidade de Pinheiro, com a população. Eu sempre tive, Daniel, o meu público sempre foi a população de menor poder aquisitivo no município de Pinheiro. Seja nos hospitais, seja no INSS, seja na minha convivência. Então me aliei com a população e a população tem respondido e graças a Deus até hoje eu sou muito bem recebido por onde passo no município de Pinheiro, nas casas, nos povoados. A pessoa pode até não concordar com algum posicionamento político, mas me respeita, seja como pessoa, como familiar, como família, como médico, como integrante da sociedade do município de Pinheiro. Então, estou muito feliz com essa trajetória e hoje desempenhando o papel de deputado estadual no Maranhão, fazendo o máximo que é possível para ajudar e retribuir aquilo que a população já me deu. Então, estou muito feliz de poder hoje representar
hoje a população do estado do Maranhão como deputado estadual. E agora, outra vez, colocar nosso nome, mais uma vez, à disposição da população, para que a população escolha e veja qual o caminho mais correto a ser seguido. Pois é nesse contexto que eu ia entrar. O senhor é médico, né, e é pré-candidato a prefeito do município de Pinheiro. Médico, deputado estadual e pré-candidato a prefeito do município de Pinheiro. O que me chama a atenção, doutor, é que um salário de um prefeito, a gente sabe que ele está girando em torno hoje de R$12.000. E R$12.000 o médico ganha ali mais ou menos em uma semana, né? Deve ser mais ou menos em torno disso aí. Se o senhor, como médico, ganha mais do que o prefeito, por que o senhor quer ser candidato a prefeito? Por que o senhor sonha em ser prefeito do município de Pinheiro? Porque quando a gente entra na política, a gente não entra para visar o lucro. A gente não entra pensando na política em enriquecer a família. Nós entramos para fazer política pensando nos outros, pensando nas crianças que estão precisando de atendimento médico. A gente pensa nas pessoas que não têm emprego. Você acha que eu fico satisfeito de chegar no município de Pinheiro como deputado estadual e ver algumas pessoas ainda pedindo dinheiro na rua para se alimentar, para tomar uma cerveja? A gente dá porque nós fazemos o nosso papel social, mas você acha que eu como pessoa, eu acho interessante isso, de ir, por exemplo, na Praça do Centenário, comer um sanduíche e chegar lá e ver uma criança pedindo dinheiro para comprar alguma coisa para o seu bem-estar? Então essas coisas, Daniel, vão nos deixando indignados, né? Como cidadão, como integrante da sociedade do município de Pinheiro. Você acha que eu acho interessante, por exemplo, ver os empresários do município de Pinheiro sem conseguir crédito, sem conseguir produzir? Então são coisas que vão deixando a gente indignado, e a vontade, essa vontade de ser prefeito, é para fazer diferente, Daniel, para fazer uma coisa inovadora, uma gestão que não tenha corrupção, que é um anseio da população, que você não use a prefeitura para se logo completar, para que você não use a prefeitura para você distribuir emprego para a sua família, para que você consiga distribuir renda, para que você consiga fazer com que as pessoas, fazer com que eu não precise voltar aqui daqui 4 anos e tenha que contar histórias tristes como essa, de pessoas nos abordando na rua por falta de salário, por falta de emprego, por falta de renda. Então, acho que essa é a principal vontade que me leva a colocar novamente o meu nome à disposição de Pinheiro, é cuidar das pessoas, Daniel. E eu acho que o papel do gestor é cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, você tem que ter competência, credibilidade, equipe técnica, você tem que esquecer familiar fazendo parte de administração, isso é uma coisa que é inadmissível. Você tem que esquecer conchavos políticos para colocar tal pessoa em determinado cargo, sabendo que a pessoa não tem condições para exercer aquele cargo. Então você vai prejudicar a administração e no final quem vai ser prejudicado vai ser a população do município de Pinheiro. Então a minha vontade não é uma questão financeira. Como você bem disse, o salário do prefeito é X e eu, trabalhando como médico, eu consigo uma maior remuneração. Mas como médico, Daniel, isso eu aprendi, como médico eu consigo tratar o paciente 1 a 1. Eu consigo cuidar de você, cuidar de você. Mas aí eu fui vendo, Daniel, que como secretário você já pode cuidar, secretário de saúde, você já pode cuidar de toda a saúde de uma população. Como prefeito, você pode cuidar de toda a cidade. Como deputado, você tem como trazer recursos para cuidar de mais gente. Então isso é a beleza da política. É você conseguir, através do seu trabalho, ajudar o maior número de pessoas. Isso é que é o decente, que é o bonito. Então, eu enxerguei que como político, apesar de amar a medicina, mas como político, eu tenho condições de ajudar verdadeiramente e como um todo, toda a cidade do município, toda a cidade de Pinheiro. Agora, por que o Leonardo Sá acha que pode fazer diferente como prefeito de Pinheiro?
Exatamente pela resposta anterior que ele disse. Eu acredito que Pinheiro, Daniel, eu vou te dar um exemplo. Existem várias cidades no Brasil com a mesma população do município de Pinheiro, em torno de 100 mil habitantes, 80 e poucos mil, 100 mil habitantes, que estão anos-luz de desenvolvimento na frente do nosso município. Vou te dar um exemplo aqui, Paulínia, no estado de São Paulo, e tem várias outras em todos os estados do Brasil. Cidade que cresce, se desenvolve, gera emprego e renda, um IDH alto. Por que é que nós não podemos? Por que é que o município de Pinheiro, a cidade de Pinheiro, tem que ficar condenada ao subdesenvolvimento? Por que é que não se pode fazer diferente? O que é que nós temos de errado? Nós temos que apresentar à população uma gestão nova, inovadora, uma gestão, um plano de governo inovador, que consiga realmente, Daniel, cuidar das pessoas, que as secretarias sejam humanas, mas com profissionais técnicos e de qualidade. Não é sabido que isso não aconteceu no município de Pinheiro. Nós precisamos dar uma alavancada. Então, o que eu quero? Eu quero, Daniel, é que chegar daqui a 4 anos, poder abrir a porta da minha casa, sair de casa, terminando o mandato de prefeito, e a população poder passar por mim e dizer e apontar assim, ó, esse aqui fez algo por Pinheiro, esse aqui fez Pinheiro crescer e se desenvolver, esse aqui gostou da cidade. Porque tem muita gente que nasce na cidade, mas que não gosta da cidade. Será que gostar da cidade é permitir que seu povo seja condenado a viver sem emprego? Será que gostar da cidade é deixar a sua população falecer na porta dos hospitais porque não existe atendimento médico? Será que que empregar a sua família em detrimento dos familiares dos pinheirenses é gostar de Pinheiro? Será que comandar o município há vários e vários anos e um município sempre condenado a não se desenvolver? Você acha que eu vou querer, por exemplo, daqui a 4 anos, conversar com os empresários e os empresários se queixarem que não temos incentivo, que a zona rural do município não produz? Então, esses são os motivos que me levam a ter certeza que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente, vou fazer diferente. Porque eu estou imbuído, Daniel, eu me preparei. Eu venho desde 2018 me preparando, eu tenho hoje mais experiência, eu estudei, eu visitei, eu tenho andado nos estados do município, nos estados do Brasil e nas cidades do Brasil e vendo o que pode ser feito em Pinheiro para fazer diferente. Eu sei como fazer uma melhor educação, eu sei como fazer o município crescer e se desenvolver, eu sei como fazer o empresariado produzir. Basta que você tenha equilíbrio, preparo, não aceite corrupção no governo, que com isso você vai fazer o município crescer e se desenvolver. Então, nós queremos apresentar à população de Pinheiro um plano de governo que a população de Pinheiro veja e que aquilo ali consiga melhorar a vida das pessoas. O plano de governo, ele tem que melhorar e tem que chegar lá nas pessoas. As pessoas têm que ver o plano de governo, tem que abrir o plano de governo, olhar e dizer assim, olha, se o prefeito, se o doutor Leonardo fizer isso aqui vai ajudar a minha família. Você acha, um dia desse eu conversei com a senhora, não vou citar o nome porque, para não expor ninguém, passei aqui do lado, conversei com a senhora. E eu bati na porta da casa dela, ela abriu. Eu digo, opa, tudo bem? Como é que está a senhora? Ela disse, opa, doutor Leonardo, olha, eu já consultei com o senhor, não sei aonde. Eu digo, eu vim aqui conversar com a senhora. Aí eu perguntei para ela era uma senhora assim de uns 70 e poucos anos. Eu digo, o que a senhora queria, dona Maria? Qual é a sua intenção? Se acaso a senhora tivesse, o que a senhora queria que um prefeito fizesse pela senhora? Aí ela olhou, tinha 2 netinhos assim, ela olhou para um e disse assim, olha,
aquele menino que está maior ali, ele não está tendo oportunidade de educação. E eu acho que ele não vai dar para nada, porque ele não tem oportunidade de educação e eu não estou vendo nele que ele vai conseguir ser crescer como pessoa no futuro. Mas eu queria, doutor, que chegasse um prefeito e desse oportunidade para essa menina aqui, ó, se desenvolver, crescer e estudar. A senhora me contando, e ela está me ensinando, ela está dizendo o que tem que ser feito. Quando eu converso com os empresários que dizem que precisam de renda, de produção, incentivo do governo municipal, isso aqui está sendo absorvido por mim e eu estou preparando um grande plano de governo para demonstrar à população do município de Pinheiro. Então essas histórias que a população me conta, elas me comovem e eu guardo isso no coração para que eu possa fazer uma gestão com eficiência, Daniel, com capacidade, com eficiência, mas sem esquecer o coração, sem esquecer o amor e o zelo para as pessoas. Para que daqui 4 anos, eu terminando a gestão, eu possa andar livre, tranquilo, como eu ando hoje no município de Pinheiro, e ser apontado como um prefeito que fez melhor, que fez a diferença. Se eu conseguir isso, melhorar a vida do povo de Pinheiro, eu já estou feliz. No contexto gestão, o que Leonardo Sá acha da gestão do prefeito Luciano Genésio, que administra hoje o município de Pinheiro? Olha, Daniel, eu vou deixar, eu já falei muito sobre esse assunto, eu vou deixar a avaliação da gestão do prefeito Luciano Genésio, que ela seja feita pela população. Eu acho que quem vai ter a oportunidade de avaliar o que foi feito durante os 4 anos de mandato é a nossa população. É você que está me escutando em casa, você vai avaliar o que foi feito durante os 4 anos e o que não foi feito. E no dia 4 de outubro, a população vai julgar e vai dar essa avaliação. Eu vou me abster de avaliar, até porque sou suspeito, porque sou pré-candidato a prefeito do município. Eu acho que quem vai fazer a avaliação do prefeito Luciano Genésio é a população no momento correto. O senhor já teve alguma relação com o Luciano Genésio? Amigável, por exemplo? Já, sim, nós já convivemos. O Luciano Genésio é um meninão, um garotão, que eu acho que até algum momento, sabe, Daniel, pode ter tido boa intenção de fazer uma Pinheiro melhor. Mas aí não teve experiência, capacidade, e eu creio que se perdeu pelo transcorrer da vida pessoal e do mandato. Mas é uma pessoa de boa convivência, um garotão, um meninão, e que eu acho que não se preparou corretamente para administrar um município tão grande. Porque fazer uma gestão num município como Pinheiro, você não tem o direito de errar. Porque quando você erra, pessoas vão morrer. Quando você erra, a população vai ficar sem emprego. Quando você erra, você mata os sonhos dessa senhora, Dona Maria, que quer ver o filho dela melhor. Então, não se permite brincar com gestão. Gestão é coisa séria. Você que não gosta de política, que acha que a política não interfere na sua vida, mas tenha certeza que é o único instrumento do desenvolvimento social. Então, a gente não pode brincar de fazer política. Mas eu não queria entrar nisso, eu acho que a gestão deixa para a população de Pinheiro fazer a avaliação na hora correta, no momento correto, pesar quem fez, quem não fez e decidir, e quem, por acaso, não obtiver a eleição, o caboclo perdeu a eleição, ele vai para a vida dele, retorna à vida dele e vai trabalhar. Isso é que é o bonito. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a sua opinião é muito importante, e eu tenho certeza que a população está aguardando que o Leonardo Sá fale sobre esse contexto. Eu pergunto para o senhor agora o seguinte: na gestão do prefeito Luciano Genésio, há cerca de mais de 1 ano atrás, foi aprovado um projeto de lei pedindo o aumento da taxa de iluminação pública da população pinheirense. Foi aprovado e, com isso, a população passou a pagar a taxa de iluminação pública mais cara da história do município de Pinheiro e até mais cara do estado do Maranhão. A OAB ingressou com uma ação na Justiça a pedidos da população, devido ao aumento estar muito alto,
e conseguiu uma liminar derrubando essa taxa de iluminação pública, fazendo com que a população deixasse de pagar esse preço exorbitante. Essa notícia, ela alegrou o município de Pinheiro, principalmente as famílias mais vulneráveis, né? E com isso o prefeito Luciano, ele recorreu na justiça e conseguiu uma outra liminar, fazendo com que a população voltasse a pagar o preço exorbitante na taxa de iluminação pública. A pergunta é, o que acha o Leonardo Sá de toda essa situação? Olha, Daniel, como eu te falei anteriormente, eu não queria entrar muito no campo da avaliação da gestão do prefeito e nas atitudes que ele vem tomando. Porém, eu queria só contar uma história para que a própria população, ela avaliasse. Eu acho que essa avaliação, ela, apesar de ser eleitor do município de Pinheiro, de votar no município de Pinheiro, mas eu acho que essa avaliação, como pré-candidato, ela não deve ser feita por mim, ela tem que ser feita pela população. Só quero te contar uma história e contar essa história para a população, para que a população avalie. Eu, em mais uma das nossas visitas pelo município de Pinheiro, também não vou citar o nome para não expor, uma senhora com o nome de Joana, quando eu entrei na casa dela, ela me chamou. Ela me chamou, abriu a porta, deu com a mão, eu entrei, e ela, assim, meio desconfiada, disse, doutor, deputado, venha cá. Aí eu achei estranho, porque ela estava assim, meio desconfiada. Ela me disse, doutor, eu sou contratada do município, e eu queria falar isso aqui para o senhor. Eu tenho um contrato no município, eu recebo um salário mínimo. E eu estou com medo que o senhor ganhar a eleição, que o senhor me demita. Aí eu já parei a abordagem dela, eu digo, não, dona Joana, eu não estou aqui para demitir ninguém. Os funcionários que trabalham, que prestam um bom serviço, que desempenham suas funções na prefeitura, a contento, vão continuar. Eu não estou aqui, eu estou pregando aqui uma cidade melhor, não é caça às bruxas, está perseguindo ninguém. Agora sim, quem não trabalha, quem é pago por prefeitura para denegrir a imagem dos outros em rede social, isso aí tem que ser afastado. Mas aí, continuando a história, ela disse, doutor, eu recebo um salário mínimo, eu sou contratada do município. Doutor, esse salário mínimo que eu recebo, mil e poucos reais, 600 reais eu tiro desse salário para comprar o alimento, a comida aqui da minha família. E eu alimento 2 filhos, meu marido está desempregado, e eu tenho minha mãe, a mãe dela estava na sala, numa rede, deitada, e a mãe dela era doente, ela tinha uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que enfisema pulmonar, porque ela disse que a mãe dela mascava muito fumo. E ela me disse que esse salário dela, do salário mínimo que ela recebia da prefeitura, 600 reais, eram para comprar o alimento para eles comerem. O marido desempregado, 2 filhos e a mãezinha dela que ela tomava de conta. E o resto do dinheiro, 300 e poucos reais, ela utilizava para comprar os medicamentos para a mãe dela continuar viva. Que a mãe dela era dependente daqueles medicamentos. Então o salário dela estava praticamente comprometido. E ela disse que sobrava 60, 80 reais para pagar a conta de energia elétrica. Então, o salário dela era 600 e pouco da dona Joana para comprar o alimento, 300 e pouco para comprar o remédio da sua mãe, que estava na rede, e o resto ela utilizava para pagar a conta de energia. E ela chega com a conta, dizendo que não estava conseguindo pagar a conta, porque a taxa de iluminação pública tinha aumentado em torno de 60 reais e ela não conseguia pagar a conta. Então, com essa história, Daniel, eu deixo
e remeto à população que escutou para que ela faça a avaliação. Se é a despeito do que foi feito com a taxa de iluminação pública. Então você vê que é uma senhora. O dinheiro que ela recebe era para comprar o alimento, era para comprar o remédio que sua mãe tomava e o pouco que sobrava para pagar a conta de luz para ela continuar tendo luz. Como a taxa aumentou, ela não conseguia mais pagar a conta de luz e veio me pedir uma ajuda para pagar a conta de luz. Com essa história, eu deixo a avaliação disso para você que escutou. Não cabe a mim aqui fazer nesse momento, no momento correto, no momento de um debate político, no momento de situações, de programa eleitoral, nós vamos entrar nesse debate político. Mas agora não é o momento, eu deixo a avaliação disso, história real, para que você que está me escutando, você avalie se essa medida tomada pelo prefeito é uma medida correta. Muito bem, um bate-papo muito proveitoso, tenho certeza absoluta que a população do município de Pinheiro está gostando muito de ouvir a sua história, de ouvir um pouco do que é o Leonardo Sá como família, como médico, né? E para finalizar o nosso bate-papo, o que eu devo fazer? Agradecer ao senhor por ter vindo ao nosso programa, por ter aceitado o convite de aqui participar conosco, de contar a sua história para a população do município de Pinheiro, mas de repente deixar uma palavra de conforto para a população de Pinheiro, uma palavra de esperança, uma mensagem para o povo de Pinheiro. Obrigado, deputado, por ter aceitado participar do Cidade Repórter. Muito obrigado, Daniel. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer a você, agradecer a Rádio Pinheiro FM que está retransmitindo a nossa entrevista, aos proprietários da rádio. Gostaria de agradecer a toda a população do município de Pinheiro por ter nos escutado, aos colegas, os técnicos que aqui estão transmitindo, trabalhando e colocando o programa no ar. Muito obrigado a cada um de vocês pelo trabalho desempenhado com tão brilhantismo. Eu gostaria aqui, para fechar a nossa conversa, fechar aqui aos indagamentos que nos foram feitos por você, deixando um recado à população do município de Pinheiro. Eu, sinceramente, estou preparado para fazer algo diferente no município de Pinheiro. Me preparei ao longo dos anos e, acima de tudo, além do preparo, eu quero transformar a vida das pessoas em Pinheiro. Eu quero que nossa cidade seja uma cidade melhor, uma cidade que cresça e se desenvolva, uma cidade que pare de ser só conhecida por ter um povo hospitaleiro, um nosso povo gentil, um povo afetuoso, um povo que recebe bem, mas que além disso, além de nós sermos afetuosos, gentis, hospitaleiros, para que nós consigamos ser uma cidade de desenvolvimento econômico, uma cidade de uma boa saúde, uma cidade de uma boa educação, uma cidade que tem uma gestão acolhedora e eficiente, uma gestão amiga, fraterna, mas que tenha resultados no final, para que eu não precise andar na casa das pessoas e ter que escutar as pessoas se queixando de maus tratos por conta de uma gestão. Então, se eu conseguir isso, Daniel, eu sei que estou preparado para dar à população do município de Pinheiro, com grande empenho, com grande capacidade, um futuro melhor. Isso que eu queria deixar aqui para que as pessoas nos escutassem. Deputado, antes de fechar, eu acho que o senhor deve ter observado lá no início da entrevista que quando nós falávamos de família, o senhor falou de pai, de filho, de esposa, de irmãos, mas eu deixei para perguntar no final da entrevista sobre a sua mãe, a mãe do deputado Leonardo Sá. O senhor vai encerrar a entrevista de hoje falando sobre esse contexto. Maninha, rapaz, um amor da minha vida, né? Minha mãe é
uma pessoa belíssima, abdicou de trabalhar fora para tomar conta de nós, dos 3 filhos, fez isso com maestria, cuida até hoje do meu irmão George, cuidou de mim, do meu irmão Eduardo, é uma pessoa amável, amiga, porque eu tenho muito carinho, respeito e admiração. Uma pessoa muito importante na minha vida, se não a mais importante da minha vida. Profundo respeito, carinho, admiração, uma pessoa amiga, fiel, que nos momentos difíceis sempre esteja ao meu lado. Um exemplo de vida, meu pai e minha mãe eles se separaram, e minha mãe, nós ficamos com a minha mãe, né? Eu, Eduardo e George, ficamos com a minha mãe, e ela teve a obrigação e o carinho e o amor de cuidar de nós até agora, até hoje, né? Então, eu estou aqui muito feliz de poder ter a minha mãe ainda bem, com saúde, serena, também passou pelo Covid, mas também se recuperou, graças a Deus. E, se Deus quiser, vai continuar junto do nosso lado o resto da vida. Obrigado, deputado. Manhinha, um beijo, viu? Tchau, te amo. Obrigado, deputado. Obrigado a você de casa que assistiu o programa Cidade Repórter. No próximo sábado a gente vai estar trazendo mais um entrevistado que a gente vai estar divulgando no início da semana. A todos um excelente final de semana. Obrigado a você que nos ouviu pela Rádio Pinheiro FM, você que nos assistiu pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Fique na paz, fique com Deus e até sábado com mais um Cidade Repórter.